aqui em nosso meio mais uma vez. Neste momento, Pai, nós colocamos a Maria Imaculada em Tuas mãos, que está com enfermidade. Ó Deus, esse problema de enfermidade na coluna, nós repreendemos em nome de Jesus e desfazemos pelo poder da palavra que tem poder. Em nome de Jesus, seja repreendida toda a enfermidade agora na coluna dela, em nome de Jesus. Senhor, nós também nos colocamos perante o Senhor como uma atalaia. Estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos sentir a Tua presença santa, a Tua presença de glória. Todo espírito contrário que foi enviado para atrapalhar, ó Deus, esta noite nós repreendemos mais uma vez em nome de Jesus, e todo espírito contrário, ó Deus, que anda, ó Deus, no meio da igreja, que passeia no meio da igreja, nós repreendemos no culto de quarta, no culto de domingo, em nome de Jesus. Espírito de andarilho e toda a obra do inferno acabou e seja eliminada agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor mais uma vez, encurta a nossa distância ao Senhor, abaixa o céu se for preciso, e levanta-nos, ó Pai, até chegar ao Senhor, mas nós queremos estar mais próximo de Ti, nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, nós vamos falar de um homem, que se chamava Gideão, um grande profeta, um grande juiz de Deus. Para esclarecer melhor, o quinto juiz da Bíblia, chamando também de Jerubaal, porque ele destruiu alguns altares a Baal, então colocou-se o nome dele de Jerubaal, derrubador de altares a Baal. Juízes capítulo 6, versículo 11, quem achou, diga amém. Glória a Deus. O versículo 11 diz assim, em Juízes capítulo 6, então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Asbierrita. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel e não da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? O 15 agora, e ele lhes disse, ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O 16 e último, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Poder sentar-se em nome de Jesus. A palavra nossa nesta noite, vamos falar de um homem que se chamava Gideão, um grande homem de Deus, o quinto juiz da Bíblia, que depois de algumas pelejas na história, a Bíblia fala assim, levantou-se um homem chamado Gideão, o povo estava fora da direção de Deus, o povo estava fugindo da presença dos seus inimigos, então a Bíblia fala que o povo começou a clamar a Deus, e o Senhor levantou um homem que se chamava Gideão, e este homem provou do chamado de Deus, amém ou não amém? Ele provou do chamado de Deus, Deus o chamou, ele dialogou com Deus, e começou então a ele falar algumas coisas contrárias a Deus. Talvez entrou nele um espírito de pequenez, um espírito de fraqueza, e ele começou a sentir-se muito fraco perante os inimigos midianitas. Às vezes nós pensamos muitas vezes que nós somos muito fracos, e a Bíblia relata assim, se você mostrar fraco no dia da tua angústia, poucas serão as tuas forças, amém ou não amém? Gideão estava sentindo assim, fraco, impotente. Gideão neste momento estava sentindo que ele não tinha condições de vencer a luta que o povo estava passando, que ele mesmo estava passando, e às vezes nós passamos por assim também, pensamos que nós não temos condições de triunfar sobre o nosso inimigo, pensamos que nós não temos força para destruir o nosso inimigo, então nós sentimos muitas vezes fraco.
E a Bíblia fala que aquele que está no Senhor, diga ao fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Tem forte aqui? Tem? Eu sou forte. No Senhor nós somos fortes. Aleluia. Mas eu não quero falar nada de força, não quero falar de guerra, não quero falar de batalha. Eu quero falar a respeito do chamado que Gideão aceitou. Eu quero falar que Deus chamou a Gideão e ele começou então a debater com Deus, dizendo: Senhor, eu sou o mais fraco da minha casa, eu sou o mais pobre de todo Israel, eu não tenho força. Isto é que Gideão começou a dialogar com Deus. Às vezes, amado, Deus nos chama para uma grande obra, Deus nos chama para uma grande coisa que Ele tem para realizar através de nós. Então nós começamos, quem diz na linguagem popular, começamos a esquivar, nós começamos a ir de um lado para o outro e não atendemos o chamado que Deus tem para nós. Deus chamou Gideão e ele não atendeu, ele não estava atento ao chamado de Deus. Deus estava falando: Gideão, olha, eu vou ser contigo, vem, eu tenho uma grande obra na sua vida. Ele não atendeu o chamado de Deus. Deus tinha uma grande obra para realizar por intermédio de Gideão, e ele começou a esquivar, ele começou a não dar atenção àquela voz que Deus tinha falado com ele. E muitas vezes acontece conosco, Deus nos chama e nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus como que nós devemos ouvir. Mas um dia nós ouvimos a voz de Deus. Você ouviu a voz de Deus? Você ouviu mesmo a voz de Deus? Deus te chamou? Deus te chamou mesmo? Não estou acreditando muito não, Deus te chamou? Fala assim: Deus me chamou. Mais forte, fala: Deus me chamou. Eu quero que você coloque de pé, aplaudindo a Deus e falando assim: eu ouvi o chamado de Deus. Fala: eu ouvi o chamado de Deus. Deus me chamou. Vai falando o que eu estou falando. Isso é profético para você. Eu ouvi o chamado de Deus. Fala: eu ouvi o chamado de Deus. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou. Eu ouvi o chamado de Deus. Aleluia. Eu ouvi o chamado de Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Para aqueles que ouviram o chamado de Deus, eu tenho uma palavra muito clara para nós nessa noite. Gideão só teve vitória, preste atenção, Gideão só teve vitória em cima dos inimigos quando ele acatou o chamado de Deus. Quando ele ouviu o chamado de Deus, Deus não realizou nada, diga assim: nada. Deus não fez nada por intermédio de Gideão, enquanto ele não ouviu o chamado de Deus, enquanto ele não agradou, ele não atendeu aquele chamado de Deus, Deus não fez nada. Deus só começou a realizar alguma coisa por intermédio de Gideão, quando ele assumiu o chamado de Deus. Assim também acontece comigo, assim também acontece com você. Deus só realiza um milagre, Deus só realiza um prodígio, Deus só usa quando nós aceitamos o chamado de Deus, quando nós damos um passo para o chamado. Deus não faz nada se a pessoa não aceitar o chamado. Foi assim que a Bíblia relata que aconteceu com Gideão. O anjo apareceu e perguntou a Gideão. Isso é muito importante. O anjo do Senhor fala com você, te chama, mostra um sinal. Foi o que aconteceu com Gideão. O anjo apareceu e o Gideão começava a dialogar com o anjo. Agora é interessante notar que o anjo começa com Gideão, e Gideão começa a dialogar com aquele anjo, e começa uma troca de palavra. Amado, Gideão ainda estava com a mente, talvez uma mente escura. Ele não tinha abertamente que Deus estava o chamando para uma grande obra. O povo estava fugindo dos midianitas, o povo estava em guerra, e Deus queria realizar uma obra por intermédio de Gideão. Então os olhos de Gideão foram abertos, e a Bíblia relata que Gideão, neste momento, ele começou a perguntar para o anjo do Senhor. Ele perguntou o seguinte, dialogando, e começou a falar: por que não sobreveio tudo isso? Olha o que Gideão fala com o anjo. Sabe o que ele queria fazer? Cobrar de Deus. Senhor, os nossos pais contaram que o Senhor nos tirou lá do Egito para morrer aqui agora, e ele começa a lançar a culpa diante de Deus. Muitas vezes acontece comigo, acontece com você, acontece com várias pessoas. Às vezes nós não queremos atender o chamado de Deus, então nós começamos a dialogar com Deus alguma coisa. Senhor, será que sou eu mesmo?
Será que o Senhor está me chamando mesmo? Olha, eu sou tão pequeno, olha, a minha casa é a mais pobre de Manassés. Manassés era a tribo mais pobre que tinha no Israel, e ele pertencia a essa tribo. Olha, os meus pais não têm dinheiro. Talvez se fosse hoje, quantas pessoas estão se esquivando do chamado de Deus? Quantas pessoas, eles só querem vencer, mas não querem atender o chamado de Deus? Eles querem triunfar, mas não querem atender o chamado de Deus. O Senhor começou a chamar Gideão para ir à guerra, para vencer. Sabe o que acontecia? Deus estava chamando Gideão para se tornar um guerreiro. Deus estava chamando Gideão para se tornar um vencedor. Vencedor todos querem, não quer? Amém ou não amém? Gideão também queria, mas atendeu o chamado de Deus para se tornar um guerreiro, para sair do seu arraial, para sair da sua tribo, para sair da sua caverna, para sair do seu lugar de esconderijo e ir enfrentar os midianitas. Ele simplesmente começou a dialogar com Deus, ele queria vitória, mas atendeu o chamado de Deus, ele não quis, e começou a trocar palavras que não valiam de nada com Deus. A primeira coisa que nós fazemos muitas vezes é trocar palavras que não valem nada com Deus, quando Deus nos chama para a guerra. Quando Deus nos chama para a batalha, a primeira coisa que nós vem até a nossa mente é assim: Senhor, sou eu mesmo? Porque quando Deus dá uma bênção, nós não perguntamos, é para mim? Agora quando Deus nos chama, é para mim mesmo, Senhor? É eu ir mesmo? Quando Deus dá uma bênção, eu quero ser o primeiro a pegar, eu quero correr na frente, eu quero ir adiante. Agora quando Deus me chama para me tornar um guerreiro, para ir para as nações, para vencer, para triunfar, eu começo a dialogar, é para mim mesmo? Senhor, eu não tenho estudo, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como eu farei a tua grande obra? Como eu vou me tornar um grande guerreiro? Senhor, eu sou o mais pobre da cidade. Gideão estava passando por isso. Amados, Deus quer que você seja um guerreiro, Deus quer que você triunfe, Deus quer que você seja mais do que vencedor, mas antes de você ser um vencedor, tem que atender o chamado de Deus. Poderia falar alguns tipos de chamados que Deus tem para você, ou alguns chamados que Deus tem em relação a nós, mas o Espírito de Deus, ele tem poder e fala mais do que qualquer pessoa. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele fala melhor e mais claro do que qualquer microfone. Fecha os teus olhos um pouquinho, vou provar para você que Deus fala muito mais do que qualquer microfone, ou qualquer pessoa que está na frente de um microfone. Pensa no chamado que Deus tem para você, pensa no chamado que Deus tem para você. Pensa, um guerreiro, um soldado, um ministro, um evangelista. Sábio é o que ganha alma, não é o que ajunta dinheiro final de ano. O sábio é aquele que vai às nações, sábio é aquele que é um guerreiro, aquele que sai da sua toca, sábio é aquele que vai à batalha, que vai à luta. Tem muitos talentos que estão enterrados, é hora de você desenterrar o seu talento. Deus não quer que você fique com o seu talento enterrado, desenterra o seu talento nessa noite. O Espírito de Deus está falando no seu coração, o chamado que Ele tem para você. Ele não tem um chamado para você colocar as suas armas enferrujadas no cantinho da sua casa. Deus não quer que você tampe a sua boca na hora de orar. Deus não quer que você deixe a sua mente ser arrebatada na hora de pensar no ministério que Deus tem para você. Aleluia. Abra os teus olhos. Gideão começou a dialogar com Deus. Senhor, se o Senhor está me chamando, se o Senhor é o meu Deus, por que veio tantas lutas na minha vida? Por que eu estou passando essa luta? Esquecemos de separar muitas vezes o chamado de Deus com as lutas, e nós começamos, Gideão estava assim, misturando o chamado com a obra de Deus. Deus nos chamou para ir à guerra, Deus nos chamou para ir vencer, triunfar, mas no meio dessa provação, Deus tem um chamado especial para mim e para você. Só você sabe o chamado que Deus tem para você. Deus não te chamou para você ficar parado, Deus te chamou para você ganhar almas. Deus chamou Gideão para salvar as almas que estavam cativas e perdidas debaixo de uma potência maligna. Deus te chamou para você ganhar almas. Aleluia. Onde estão as tuas almas que você ganhou neste ano? Cadê a alma que eu ganhei este ano? Onde estão as almas cativas, perdidas, sendo maltratadas pelos midianitas? Cadê as almas? Cadê as almas perdidas, que estão sendo maltratadas e nós não fazemos nada?
Produzimos pouco, ganhamos pouco, mas bênção, eu quero triunfar sobre os midianitas, eu quero vencer os amalequitas, eu quero vencer eu mesmo, o mundo, mas ganhar almas, que é a coisa mais preciosa que Deus tem, isso eu não quero. Atender o chamado eu não quero, eu quero simplesmente, Senhor, por que me veio sobre tudo isso sobre nós? Por que eu estou passando luta? Foi isso que Gideão começou a falar com Deus. De maneira nenhuma ele falou o chamado, Senhor, o Senhor está me chamando, então eu vou, não, muito pelo contrário, ele falou assim, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, por que eu estou passando essa luta? Por que o povo está passando essa luta? O povo está passando luta, sabe por quê? Porque nem tinha um que ouviu o chamado de Deus, não tinha um que tinha ainda ouvido o chamado de Deus. Quando um ouve um chamado de Deus, nações são salvas, povos são salvos, vizinhos são salvos, cidades são salvas, bairros são salvos. Não tinha um que ouviu o chamado de Deus. A Bíblia relata que Deus olhou também lá do céu e procurou alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, que pregasse a palavra, e não tinha um. Foi isso que Deus abriu mão do seu filho Jesus para morrer por mim e por você. No tempo de Gideão foi assim. Ninguém atendeu o chamado de Deus. Quando Deus chamou Isaías, Deus falou assim, Isaías, ide e pregai. Isaías falou assim, Senhor, eu? Tem certeza que sou eu? Só tinha um Isaías naquela época. Você é um só. Você é especial para Deus. Você é o único que Deus está te chamando para você fazer a obra. Deus fala com você. Deus não fala nessa hora com a multidão. Deus fala com você em particular. Faça a minha obra, porque sabe aquele que ganha almas. E Deus estava chamando Gideão, que significa cortador. Diga assim, Gideão significa cortador. Fala, cortador. Deus queria que Gideão cortasse o impedimento que estava na vida dele de ouvir a voz de Deus. Isaías, ouvindo o chamado de Deus, Deus falou, chamou Isaías, ide e pregai. Isaías começou a dialogar, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, ou de impuros lábios, dando desculpas. Nós temos uma grande facilidade de darmos desculpas para Deus. Temos uma grande facilidade de darmos desculpas. Eu, Senhor, eu? Deus chamou Moisés, e Moisés, Senhor, eu? Sempre eu? Deus está te chamando, querido. Deus tem uma obra na sua vida nessa noite. É hora de você atender o chamado de Deus e dizer assim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Deus prova que sou eu. Deus prova que é você. Isaías no capítulo 6, a Bíblia fala que um anjo apareceu, pegou uma tenaz, uma tesoura, uma brasa viva, e colocou na boca de Isaías, provando, marcando, amados, nós somos marcados pelo Senhor para fazer a obra dele. Aleluia. Eu sou marcado, você é marcado para fazer a obra dele. Amém ou não amém? Só os que estão marcados, levante a mão e fale, eu sou marcado para fazer a obra dele. Eu sou marcado para fazer a obra dele. Fala comigo, eu sou marcado, eu sou marcado. Aleluia. Gideão falou, Senhor, por que nos sobreveio tanto essa luta? Talvez, se Deus tivesse falado assim, olha, Gideão, não vem luta maior que você não possa suportar. Quando nós atendemos o chamado, presta atenção que eu vou falar com você, Deus está falando em particular com você. Quando você ouve o chamado de Deus, você aprende muitas coisas, até no meio da luta, você sabe que Deus não te dá luta maior do que você não possa suportar. E quando nós atendemos o chamado de Deus, sabemos de uma coisa, que nós passamos provações, passamos lutas, passamos aperto, mas Deus sempre está conosco, por causa do chamado. Deus chamou Gideão e Deus não ia deixar Gideão perecer. Deus te chama para uma grande obra, é para que você não se